Bom, sim? Sim, tá. Opa, então deixa eu voltar lá. Preparei a apresentação? Não, tá aqui. Depois a gente edita. Vamos lá, então. Bom, pessoal, então, boa noite a todos, né? Meu nome é Cássio. A gente está hoje em mais uma apresentação, né, da nossa introdução à geometria sagrada, esse grupo de estudos que a gente formou, né? Eu sempre falo no início de todas as apresentações que eu só sou um estudante, né? A gente não tem interesse nenhum financeiro, né, nesse trabalho, apenas para a gente agregar conhecimento, né, e partilhar um pouco dessas informações que vêm para nós e que fazem parte, né, na verdade, da nossa formação, né, todas essas coisas relativas à geometria sagrada, elas fazem parte da história da humanidade, elas pertencem a todos, né? Então, acho que é uma maneira bem bacana a gente trabalhar aquela questão que a gente sempre fala, né, do caminho para a unidade. Tá joia? Então, vamos lá. Como a gente sempre começa, né, a gente sempre fala um pouquinho da geometria sagrada como uma chave, né, entendendo que existe algo muito além do que a gente percebe, né, que está agindo nos bastidores, além do físico, que são as leis sutis que harmonizam e regem tudo. Em primeiro lugar, nós reconhecemos, depois a gente representa simbolicamente e nos prostramos humildemente. A gente reconhece que temos em nós esses atributos do sagrado, que a gente reconheceu. E depois, a gente reconhecendo o sagrado em nós, a gente faz a nossa unidade com o todo. Teve uma apresentação que a gente fez um tempo atrás, também que a gente falava sobre o campo de ressonância mórfico, como sendo talvez uma das leis, né, que trabalham dentro dessa harmonização, né, do que rege o todo, dentro da manifestação da matéria aqui no mundo em 3 dimensões, né, do jeito que a gente o concebe. Tá certo? Chama-se campo de ressonância mórfica. Isso é uma teoria de um professor chamado Rupert Sheldrake. E tem uma entrevista bem interessante que foi o Fritjof Capra que fez com ele. E essa entrevista eu vi num curso de física quântica, que é do Resonance Science Foundation. Puxa, é super bacana. E não sei se eu já mandei o link lá no grupo, mas se vocês tiverem interesse em fazer também, o curso é em inglês, mas é gratuito e tem muita informação. Né? Uma das coisas mais legais que tem lá no começo do grupo, desse curso, e que vale a pena ser colocado aqui agora também, que na verdade é o primeiro módulo inteiro. Eles ficam falando sobre a necessidade que nós estamos tendo de romper com todos os paradigmas, né, que a gente vive. Né? Nós fomos criados dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, dentro de um sistema que nos leva sempre à competição, ao individualismo, né, a buscar os nossos interesses acima dos outros. Né? E a ciência é assim, a religião é assim, a nossa educação dentro de casa, muitas vezes, acaba sendo assim também, né? Então, a gente precisa romper com isso tudo para que a gente comece a entender, né, até tudo que está acontecendo e, enfim, o próprio universo de uma nova maneira e para que a gente possa ir além no nosso conhecimento. Né? Porque a gente está vendo que a própria física quântica, né, ela está rompendo com muitos paradigmas, né, com muitas coisas que tínhamos como certas, né, como, enfim, e está mostrando que as coisas não são exatamente como a gente aprendeu, né? Bom, então, o que a gente vai falar hoje, então, vai ser o número 4, quadrado, os quadrados mágicos e o cubo. Bom, e antes da gente entrar no assunto, isso daqui foi uma proposta que a gente fez no nosso último encontro, né? Que a gente pensou que a partir do número 3, do triângulo e do tetraedro, para a gente não olhar mais para as formas, mas para o vazio que existe entre elas, né? Então, Maia, a ilusão é a causa das múltiplas formas. Né? Este mundo é como uma encenação teatral, uma espécie de traje de fantasia. A natureza, ou o mundo objetivo, assume várias formas pela manipulação de Maia, o desejo que ilude. Isso daqui é do Sri Satyasai. Bom,
eu tive algumas divagações a respeito desse exercício que foi proposto e partilhando muito rapidamente, assim, com vocês, né, algumas coisas que aconteceram durante essas meditações, né, observando, né, ouvindo até, né, e vendo o vazio, a gente consegue entender muitas vezes que é o vazio que confere a forma, né, é ele que trabalha na manifestação da forma aqui no nosso mundo, né, em 3 dimensões. Então, algumas coisas que me passaram pela cabeça que, de uma certa forma, até senti, foi que a energia potencial gigantesca, né, que existe, inclusive no vácuo quântico, como o pessoal fala lá na física quântica, que ele, na hora que ele se manifesta na forma, né, que o vazio ele se condensa na forma, ele perdeu todo o infinito de potencialidades que ele podia ter, né? Ele se manifestou e ficou condensado, rotulado, né, daquela maneira, e perdeu tantas outras maneiras de estar se apresentando para nós, né? Então, isso foi uma das coisas que passaram pela minha cabeça. Bom, depois eu gostaria que vocês também partilhassem, né, o que vocês pensaram, se vocês conseguiram trabalhar com isso. E eu encontrei essa imagem, que ela tem muito a ver com isso também, que dentro da geometria sagrada, muitas vezes a gente observa formas, mas a gente não sabe a estrutura que existe por trás daquela forma, né? A gente só está olhando, né, o contorno, mas a gente não enxerga o vazio. Então, dentro desses trabalhos que a gente vê muito, né, em catedrais, em janelas, que chamam-se os quadrifólios, os trifólios, né, a gente vê esses contornos desses vitrais. Só que olhem, percebam aqui nessa imagem à esquerda, todo o trabalho geométrico que existe, né, para que essa janela seja construída dessa maneira, né? Então, a gente tem aqui um triângulo, depois nós temos um pentágono, depois nós temos um hexágono, e o hexágono, depois a gente vai ver mais para frente que nada mais é do que uma sombra do cubo, né? A gente que já está com o olhar um pouco mais afiado, quando a gente olha para um hexágono, né, já separado em 6 triângulos, né, a gente já consegue enxergar o cubo ali, né, em vez de ficar olhando para o hexágono em si, né? Então, acho que muito disso que a gente tá fazendo nessas reuniões tem a ver com isso também, que é afinar o nosso olhar para que a gente comece a reconhecer esses padrões na natureza, né, e na simbologia que eles trazem também, né, porque a geometria sagrada, como a gente já falou também em outras apresentações, ela é uma chave, né, ela trabalha com símbolos e metáforas, né, ela trabalha com o plano, né, das ideias, né, com planos superiores, né, com leis superiores. E isso é uma ferramenta maravilhosa. Se a gente começa a utilizar isso e trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né, a gente começa a ter uma conexão muito mais real com as coisas, né, entendendo elas dentro de uma outra perspectiva, e isso dentro de nós também, né, isso é muito bacana. Bom, bora lá. Bom, os números e seus conceitos, né? Esse slide está em todas as apresentações, mas é sempre importante, porque às vezes alguma pessoa, né, acaba perdendo e acaba assistindo meio solto, né, a apresentação, então é importante que entendam isso, né? Então, os arquétipos transcendem o tempo e o espaço. Para entendermos a geometria sagrada, temos que entender os arquétipos dos números. Então, sabendo que o arquétipo, como entendimento universal de um símbolo que tem mais significado que uma palavra, né? E o emblema sendo um conjunto de símbolos. Na geometria sagrada, a gente vê muito isso, né? Tanto esses emblemas, né, que são um conjunto de símbolos, de repente a gente olha lá um pentagrama, aí esse pentagrama está envolvido por, ou ele está expresso na flor da vida, né? Então, esses emblemas, eles têm muito mais informação, né, do que o simples objeto em si, ou que você poderia expressar em palavra. Os arquétipos têm muito disso, né? Eles trazem todo esse aporte de um conhecimento, né, muito anterior e que significa muito mais, que tem muito mais, significa muito mais do que uma simples palavra mesmo. Bora lá. Então, a energia dos números. Isso daqui eu tirei aqui desse livro do Robert Lawler, né? Então, os números são as fontes da forma e da energia no mundo. São dinâmicos e ativos, inclusive entre eles.
quase humanos em sua capacidade de influência mútua. Quem falou isso daqui foi o Theon de Esmirna. Bom, os números, segundo a visão pitagórica, podem ser andrógenos ou sexuados, né, procriadores ou gerados, ativos ou passivos, heterogêneos ou promíscuos, generosos ou ávaros, indefinidos ou individualizados. Têm suas atrações, suas repulsas, suas famílias, seus amigos, fazem contratos de casamento, são de fato os verdadeiros elementos da natureza. As ferramentas da geometria e o número representam os meios pelos quais se atingem o conhecimento do espaço e do tempo, tanto exterior como interior. Esses instrumentos, então utilizados por arquitetos e filósofos, se tornam hoje, a partir da idade da razão, em ferramentas dos engenheiros, né? Eu achei interessante esse parágrafo aqui desse livro, até porque ele mostra, né, justamente aquilo que a gente estava falando lá no começo, né, como a gente caminhou, né, dentro dessa idade da razão, né, em perder, né, todo esse vínculo, né, sentimental com as formas, com os números, entendendo eles como entidades, né, que tem todas essas características humanas, até, né, de indefinidos ou individualizados, ávaros ou generosos, né? Então, isso a gente viu lá no número 1, né, quando a gente falou das características do número 1, como ele sendo um individualista, né, mas, por outro lado, o número 1 sendo aquele que sempre está tomando, né, também a iniciativa, né, o número 2, como muito além da dualidade, sendo a junção, né, dos opostos, né? Então, a gente começa a atribuir valores humanos, né, aos números. E a gente consegue, à medida que vai trabalhando com eles e com essas formas, entender a energia que realmente eles portam, né, que eles trazem, né, tanto na frequência que eles têm, né, quando a gente observa na simática, ou nas próprias formas geométricas, até nos sólidos platônicos, em formas que a gente constrói, né? Então, vamos dar sequência. Bom, pessoal, então chegamos ao número 4, tá certo? Esse desenho que está aqui do lado esquerdo, tá? Ele é de Sengai Jibon, que é o círculo, triângulo e quadrado. Olha só, ele chama esse quadro de, o universo. Ele é feito de tinta sobre papel no início do século XIX, está no Museu de Artes de Tóquio, tá? Essa representação é extremamente simbólica, ainda mais para nós que estamos chegando agora aqui no número 4 no quadrado, tá? Porque dentro da nossa caminhada, a gente já viu o círculo, né? Já vimos o triângulo, então a gente já começa a olhar para isso e a gente já começa a entender, né, o que esse artista quis falar quando ele desenhou isso, né? Então, esse desenho caligráfico em japonês representa harmoniosamente a criação, mediante a simples progressão da unidade do círculo, passando pelo triângulo até a forma manifesta do quadrado, né? Então, quando a gente viu lá o número 1, o 0, né, a gente viu também o triângulo, a circunferência, né, o círculo, a esfera, a gente viu que a esfera representa justamente isso, né? Que seria a unidade, o todo, né? E depois, quando a gente chegou no triângulo, a gente já viu que ele tem toda enfim, esse simbolismo, né, da Trindade, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, sempre dessa junção da dualidade, representada por essa linha inferior, né, caminhando para uma coisa superior, né, para um ponto em comum superior. Né, a gente viu isso na nossa última apresentação. E agora, no quadrado, a gente está chegando, né, à matéria, à manifestação, né, do que saiu lá da criação, né, passou pela Trindade e agora está chegando no mundo da forma. Então, vamos lá. O número 4. O homem percebeu que havia formulado uma família, né, e, portanto, necessitava de abrigo e proteção. Era preciso construir uma moradia, erguer as 4 paredes, ter uma base sólida. O 4 é um número material e simboliza o alicerce, a estabilidade, a construção, a praticidade, a solidez, a estrutura, o trabalho, a rotina e a disciplina.
Bom, na geometria é representado na geometria é representada pelo quadrado, né, o número 4. A cruz, como símbolo, também está ligada ao número 4. Este é o número da consumação e da manifestação da luz. É o número sagrado dos pitagóricos e é conhecido por eles como uma linha reta. Era sobre este número que eles tomavam seus votos mais sagrados. Corresponde a pessoas realistas e equilibradas, aqueles em quem sempre se pode confiar. Falta-lhes a versatilidade característica dos números 1 e 3, mas isto é compensado por seu agudo senso de justiça e pela atenção meticulosa com que consideram todos os detalhes. Tudo que põe ordem na vida tem a ver com o número 4. Bom, essa questão da cruz, né, a gente volta e meia está falando dela também nos nossos encontros, né, a gente sempre tem essa linha horizontal representando a materialidade e a linha vertical representando o nosso contato, né, tanto com o mundo inferior quanto com o mundo espiritual, né? E nós nos situaríamos exatamente no centro dessa cruz, né? A gente está nesse processo, ou trabalhamos na materialidade, aqui na dualidade, de um polo para o outro, ou a gente tem essa opção de subir ou de descer, né? Então, com relação ao número 4 relacionado à cruz, né, a gente já trouxemos isso à discussão também, que isso é um pouco questionável, né, porque se a gente desdobrar a cruz a partir de um cubo, principalmente pelo Tesseract, a gente vai ter 7 quadrados. Inclusive, tem um quadro do Salvador Dalí, que aparece Jesus crucificado, né, nesse hipercubo desdobrado, né, que daí eu achei que isso é muito mais coerente com o número da cruz formado pela tríade, né, que a gente viu lá, que seria essa conexão realmente com o plano superior, e o quadrado, que é 4. Né, então, seria 7, né, o número do desdobramento da cruz numa quarta dimensão, né, entendendo sempre a quarta dimensão, não como tempo, mas como sendo uma quarta dimensão dimensional mesmo, né, dentro da manifestação aqui. Porque, infelizmente, a gente ainda não tem muito acesso. Né? Bom, vamos lá. Então, para além do 3, né, estamos entrando no reino da manifestação. A tétrade é o primeiro número quadrado depois do 1. Explico. Seria o 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. É o símbolo da Terra e do mundo material. O 4 é a base do mundo tridimensional. O sólido mais simples, do tetraedro, tem 4 faces triangulares, fundamental para o espaço tridimensional, assim como o triângulo é para o espaço plano, que ele é formado por 4 pontos ou esferas. Agora eu vou mostrar para vocês a obra. Ó, pessoal, eu tive a curiosidade de sentir eu mesmo, né, como é que seria o tetraedro formado por esferas. E é uma delícia fazer essas coisinhas aqui. Eu peguei umas bolinhas de ping-pong, tentei colar com super cola, não deu, mas com cola quente acabou dando certo. Então, a gente pode ver bem mesmo. Se a gente pegar, né, do centro da esfera, né, da manifestação, lá do começo, né, e depois dela já ter... O tetraedro são 4 esferas, né? Então, aqui era 1, que virou 2, e daí o 2, né, virou 4. Né? Essa é a progressão natural. Né? Depois 4, 8, 8, 16, 16, 32, 64, né, que a gente viu, acho que até na aula passada, né, no nosso encontro passado, que daí essa é a progressão natural, e quando a gente reduz esses números da progressão natural, a gente nunca vai ter o número 3, o número 6 e o número 9, sendo estes os números, né, que fazem a rotação do torus, né, que geram, né, que eles coordenam, né, toda essa parte do movimento, né, do torus. Bom, então, se a gente botar um pontinho, né, no centro de cada uma dessas esferas, unindo uma às outras, a gente vai ter o tetraedro. E é tétrade, porque esse triângulo equilátero, a gente consegue encaixar 4 triângulos equiláteros dentro também. Então, a gente viu no nosso encontro passado, a gente falou bastante do triângulo relacionado ao número 3, né, como a primeira forma possível, né, no plano, mas ele também
tem esse relacionamento fortíssimo com o número 4, tá certo? Então, vamos lá. O número 4, manifestação da vida na matéria através dos 4 elementos. São as 4 forças criadoras da natureza. Elas são as portadoras da chave da natureza. São as 4 luas, as 4 estações, com seus solstícios e equinócios, os 4 pontos cardeais e a maioria dos nossos bichinhos, com 4 patas também. E são as 4 forças criadoras do mundo humano interior, que seria o fogo relacionado ao pensamento, o ar relacionado ao sentimento, a água relacionada às correntes energéticas vitais que condicionam as reações e a terra, que é a vida material que se manifesta pelas nossas reações. Então, seria o pensar, o desejar, o sentir e o agir, Então, aqui nós temos as 4 forças criadoras da natureza, que é terra, água, fogo e ar. Isso está representado pelo número 4. E cada um desses elementos relacionados às forças criadoras do mundo humano interior. Tá? É bom que a gente separe uma coisa da outra, porque a gente vê muitas vezes que a água ela está relacionada ao sentimento, dentro dos sólidos platônicos. Então, são forças criadoras do mundo humano interior, tá? E não externo, tá? Porque no mundo externo, o fogo, enfim, está muito relacionado ao plexo solar, as nossas reações, a força criativa, O ar está relacionado ao pensamento, a água ao sentimento, e a terra, continua a mesma coisa, que é o nosso pé no chão, que é o nosso contato com a terra. Bora lá. Então, também existem 4 elementos, para a alquimia, e eles são representados por triângulos. Então, o fogo seria esse triângulo equilátero apontando para cima, a água, o triângulo equilátero apontando para baixo, o ar, triângulo equilátero com essa linha transversal apontando para cima, e a terra apontando para baixo com a linha transversal. Então, na alquimia, os 4 elementos são representados por triângulos equiláteros. Então, 3 são os elementos da grande obra alquímica, o enxofre, o mercúrio e o sal. Esse slide estava na apresentação passada também, mas olha como 3 ou 4, eles são consecutivos e se relacionam o tempo todo na geometria sagrada, na parte do simbolismo também. Bom, aqui a gente vai ter a visão do Jesus Atom, dentro desse livro da Geometria Sagrada, Bases Científicas e Pitagóricas, dessa editora, a Fundação Rosa Cruz, e ele normalmente entra em conflito com o Robert Lawlor. A gente acaba fazendo uma literatura comparada desse assunto, que a gente pega sempre esses 2 autores, mas aqui eles são bem, eles concordam bastante com relação às propriedades da tétrada, do cubo e o número 4. Então, vamos lá. Os pitagóricos viam a tétrada como a primeira a manifestar a natureza da solidez, pois se a mônada era comparada com um ponto, a díade com a reta, a tríade com o plano, os corpos sólidos, isto é, os corpos surgiam da tétrada, geometricamente relacionada com o quadrado e o cubo. Bom, contudo, ele falou aqui 2 coisas diferentes, Isto é, os corpos surgiam da tétrada. A tétrada, como a gente viu ali, é o tetraedro. Mas, geometricamente, falando em geometria, ela se relaciona com o quadrado e com o cubo. Então, novamente, essa relação do tetraedro com o cubo. A gente vai ver depois que a gente tem muito mais coisas em comuns entre eles, nos outros slides mais para frente. Bom, contudo, os pitagóricos não viam apenas tão somente como símbolo ou expressão da corporeidade, pois nas palavras de Jâmbico, a tétrada compreende o princípio da alma, assim como da corporeidade, pois dizem que uma criatura viva é animada, assim como está ordenado todo o universo, de acordo com a harmonia. Se o universo é composto de alma e corpo, no número 4, então também é certo que todas as concordâncias são aperfeiçoadas por ele. A gente pode ver sempre nesses textos que são tirados desses autores antigos, desses filósofos antigos, essa ligação, com as leis herméticas, Então, fala aqui que, por exemplo, dizem que uma criatura viva é animada, assim como está ordenado todo o universo.
Então, até a gente tem lá uma das leis do Caibalion, né, que como é em cima, é embaixo, né, como é fora, é dentro, né? Então, isso daqui seria, assim, mais uma observação, né, a respeito. Vamos dar sequência. Então, manifestação, a tétrada, né? Jogo rápido aqui. É uma manifestação da tríade na matéria. Deixa de ser 3 para ser 4. São os 4 triângulos equiláteros menores dentro do maior. Então, a unidade somada ao ternário produz o quaternário e as 3 dimensões, representadas geometricamente mediante o quadrado na geometria plana e o tetraedro regular na geometria espacial. Tá? O quaternário representa igualmente a raiz da ilusão, o mundo das formas materiais. Bom, essa unidade somada ao ternário que produz o quaternário, eu vou tentar explicar para vocês através dessa tetráctis, tá? A tetráctis é um dos símbolos que melhor conceituam, na verdade, o pensamento pitagórico, né? Então, a tetráctis seriam esses 10 pontinhos que estão aqui no canto superior direito dessa imagem, tá? Então, a gente tem o número 1 aqui em cima, né, que seria, né, a unidade, daí esses 2 pontinhos, né, formando o primeiro triângulo representando a dualidade, né, o número 2, depois os 3 pontinhos, que já formam um triângulo maior, sendo o ternário, e esses 4 pontinhos embaixo aqui, já sendo bem no chão, né, representando daí a terra mesmo, né, a raiz da ilusão, né, a materialidade. Bom, e a tetráctis, olha só que interessante que é isso aqui. Então, somando um pontinho, com 2 pontinhos, com 3 pontinhos, com 4 pontinhos, a gente tem 10. E o 10, né, reduzindo ele, é o 1 mais 0, que é o 1. Então, o quaternário pitagórico, que retorna à unidade, sendo o Criador uno com sua criação. Né? Novamente, a gente entender que todos temos, né, o Criador dentro de nós e todos nós somos criadores. Né? Muita responsabilidade nessa hora, co-criadores geométricos. Bora lá. Ah, tá aqui, ó. Então, no tetraedro, a gente tem a evolução da realidade em consciência. Tá? Então, unindo o centro das 4 esferas, teríamos o tetraedro, né? Como a gente já estava mostrando, né? Tem um na mão aqui. Bora lá. Agora, a visão do Robert Lawlor, né? Mas 3 é apenas um princípio da criação, que forma a passagem entre os reinos transcendente e o manifesto, enquanto o 4 representa, pelo menos, a primeira coisa nascida, o mundo da natureza, porque é o mundo da natureza, porque é o produto do processo procriador, isto é, a multiplicação do 2 vezes 2, que é igual a 4. Como forma, 4 é o quadrado e representa a materialização. Bora lá. Dentro desse outro livro, que é a Numerologia e o Triângulo Divino, né, eles têm essa visão do 4 aqui, que não foge em nada também do que a gente estava vendo anteriormente. Então, 4 é a estabilidade, uma consciência franca, o símbolo da lei, do sistema e da ordem. É a firmeza, segurança, estabilidade, é o conservantismo, é o construtor que necessita submeter-se a coisas terrenas, onde a forma e a substância são os elementos predominantes. 4 é a natureza e relaciona-se à terra. A formação do mundo se deu no 4º dia, segundo a história bíblica da criação. A atração que os íons sentiam sobre o 2 conduziram à interação no 3. Agora, sobre o 4, ocorre a inevitável concentração de energias. Acontece a formação. Os íons se dão conta de que não podem mais desperdiçar suas energias e que devem agora começar a colocá-las num sistema produtivo e ordeiro. O 4, portanto, desenvolve uma natureza prática e, através da autodisciplina, compromete-se a um exercício rotineiro e convencional da sua energia. Palavras-chave: forma, trabalho, ordem, praticabilidade, construção, estabilidade, persistência e disciplina. Bom, deixa eu voltar aqui, jogo rápido. Pessoal, a gente sempre fala, né, do número 4 como ele sendo
ou do cubo como sendo uma forma de estabilidade, mas dentro de uma forma tridimensional, o tetraedro é, de longe, a forma mais estável que a gente encontra. Quando a gente tem um tetraedro, tem aqui um de madeirinha, aqui. A gente pode forçar qualquer canto dele, que ele não rompe. Ele distribui a força de uma forma tão harmônica que ele não rompe. Agora, se eu fizer isso com um cubo, né, ele acaba indo para um lado, indo para um outro, para frente e para trás. Ele não tem a estabilidade da forma como tem o cubo. Aliás, como tem o tetraedro, tá? O cubo não tem essa estabilidade, tanto quanto tem o tetraedro. Bora lá. Então, aqui a gente tem também mais, dentro desse triângulo reto, né, que tem um ângulo reto, retângulo, triângulo, retângulo, né, a gente tem essas duas outras imagens que eu achei elas bem interessantes da apresentação passada, e eu resolvi trazer de novo elas. Então, tipo, dentro desse triângulo que a gente já cansou de ver, que é a soma o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Daí a gente viu que esse quadradinho aqui da juventude, que é o 3 por 3, né? Então a gente tem 3 por 3 por 3, seria um cubo, né? Que seria 27, né? Teríamos 27 cubinhos, né? Formando a juventude, né? Que seria a idade do 0 a 27. Seria relacionado ao elemento água, né? Da idade entre 27 e 54 seria o poder relacionado ao elemento terra, né? Que a gente está vendo hoje. E depois, entre as idades de 54 e 81, seria a sabedoria que está relacionada ao elemento ar. Daí dentro, né, a alma, né, o espírito, que é o elemento fogo. Bora lá. Quadrado. Olha, de novo, quadrados, né, formando um triângulo, né, dependendo da forma com que a gente, né, dispõe eles ou os organiza. Então, quadrado. A gente saiu do número 4, tá, pessoal? Entrando agora no quadrado, né, que já estamos falando de geometria plana. Então, vamos lá. Por definição, o quadrado consiste em 4 linhas retas iguais, que se unem em ângulo reto. Mas outra definição mais importante é a de que o quadrado é o fato de que qualquer número multiplicado por si mesmo é um quadrado. Se a gente lembrar novamente, né, que no slide anterior, devia ter deixado uma imagem do teorema de Pitágoras, né, onde falava que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto, a gente enxerga perfeitamente isso que está escrito nesse parágrafo. Bom, a multiplicação é simbolizada por uma cruz, e esse símbolo gráfico é em si mesmo uma definição justa da multiplicação. Se cruzarmos uma vertical com uma horizontal, dando a essas linhas movimentos, unidades de longitude iguais, digamos, por exemplo, 4, verificamos que essa cruz gera uma superfície quadrada, uma entidade tangível e mensurável, assume existência como resultado desta cruz. Bom, então fazendo essa cruz, né, mantendo essas duas linhas com o mesmo tamanho, e depois fazendo linhas, né, que sigam elas horizontalmente ou verticalmente, elas vão se encontrar, né, formando esse quadrado que vai ter o tamanho de acordo com essas linhas, né, que estão dentro dele. Bom, a cruz pode se transferir simbolicamente para a cruz entre os contrários de qualquer tipo, tais como a cruz entre o macho e uma fêmea, que dá origem a um novo indivíduo, ou a cruz entre a obscuridade e a luz. Desculpem. Ou a cruz entre a obscuridade e a luz, que dá origem às formas visíveis e tangíveis, ou ainda a cruz entre a matéria e o espírito, que origina a própria vida. Portanto, a cruz é uma ação princípio que o quadrado representa perfeitamente. Bom, quadrado, equilíbrio na forma, materialização. Aqui a gente tem alguns atributos do quadrado, relacionado também ao elemento terra, ao quinto e nono raios, tá? O quinto raio, eu sei que é o verde, né? O nono raio
eu já não conheço, né? Eu só conheço até o sétimo. Mas isso eu encontrei nesse site aqui, somostodosum.com.br. Eu estava conversando, se não me engano, até com o André outro dia, ele estava me falando desses outros raios, né, que estão além do sétimo raio. Bom, o quadrado sensibiliza o tórax e o abdômen simultaneamente e dentro de uma aplicação prática, assim, para o quadrado, né, olhar para um quadrado traz de volta para a Terra, para o momento presente. Então, isso aqui é uma aplicação bem prática, né, para a gente utilizar o quadrado. Estamos naquele dia, assim, que a cabeça está lá junto com o mundo lá, estamos só na espiritualidade, mas, né, as questões terrenas exigem a nossa presença, então a gente tem que voltar para a Terra, né, se agarra na imagem do quadrado e volta para a realidade, né? Volta para a Terra, porque o quadradinho nos dá essa possibilidade. Bom, o quadrado também é a divisão do espaço e a estabilidade no mundo. Quando a gente for falar sobre os quadrados mágicos, né, a gente vai ver bem como que ele representa essa divisão do espaço, tá? Bom, os quadrados dos números. A gente viu os quadrados dos triângulos na aula passada, a gente vai ver os números dos quadrados, tá? Então, qualquer estudante sério de geometria sagrada que queira aprender a matemática da forma física ou a linguagem universal das formas e padrões deve compreender as informações contidas nos triângulos e suas relações com os quadrados, conforme vemos neste slide. Bom, relação da frequência dos triângulos com os quadrados. Bom, a frequência a gente entende como subdivisão dos triângulos em seus pontos médios. Então, nós temos essas linhas laterais dentro de um triângulo equilátero. Se eu botar um pontinho, né, no meio dessa linha lateral, né, na verdade, no meio das três linhas, e uni-los, eu vou ter 4 triângulos formados dentro. Então, a gente tem aqui triângulo de frequência 1, né, o número dele é o número 1. Daí, o triângulo de frequência 2, né, como a gente já tem, né, uma reta dividida em 2 semi-retas, né, por esse triângulo do meio, só que o triângulo de frequência 2, entendendo como sendo essa linha dividida em 2 partes, seria 4, porque nós temos 4 triângulos. Então, o triângulo de frequência 3, onde nós temos 3, né, segmentos de reta. Nessa lateral do triângulo, temos 3 vezes 3, que é 9. E isto é uma relação que ocorre com o quadrado também, tá? Isso é um tipo de relação muito íntima, né? Trazendo aquelas características, né, o quadrado e o triângulo apresentam, né, porque eles dividem isso de uma forma tão harmônica que é bonito de ver, até graficamente, né? Então, a gente vê aqui um círculo inserido dentro de um quadrado, então seria o quadrado de frequência 1, né, sendo um só, mas da mesma forma que o triângulo. Se eu dividir essas linhas laterais, né, em 2 segmentos de reta, desculpem novamente, eu vou ter 4, que é a mesma coisa que o triângulo, tá? Então, eu vou ter 4 quadrados ali dentro, como eu tenho 4 triângulos no de cima. A mesma coisa com 3, né? Se eu fizer 3 segmentos de reta numa lateral do quadrado, né, e fazer isso em todas as laterais, e juntá-las, eu vou ter 9 quadradinhos dentro, como eu tenho 9 triângulozinhos, e assim segue infinitamente, tá? Bom, os números dos cubos, tá? Os números elevados ao cubo também se referem aos números dos cubos, que contêm estas unidades. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado ao cubo, é 8. Então, se eu quiser fazer um cubinho, né, de 2, eu vou ter que ter 8 unidades. O 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Nessa imagem aqui do lado, a gente tem o cubo de frequência 4, né, que seria o 4 vezes 4 vezes 4, né, que é 64. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, eu preciso, para ter, né, um cubo de frequência 4, 64 unidades. Tá? Bom, pessoal, todos esses números, né, como a gente viu lá na frente, eles têm propriedades, né? Então, eu acho que esse aqui, a gente não está falando sobre numerologia, apesar de serem assuntos, né, que estão
bem relacionados, mas acho que caberia mais para frente, né, a gente dar uma estudada melhor, né, no que cada um desses números significa. Vale a pena a gente entender melhor essa energia desses quadrados, desses cubos. Né, nos quadrados a gente vai ver um pouco mais para frente ali nos quadrados mágicos, mas os cubos também tem uma série de informações, né, e de conhecimento que são passados através deles. Bom, vamos lá. Mais algumas colocações a respeito do quadrado. Então, um quadrado ao redor de um círculo define um anel celestial, cuja área é igual à do círculo incluso. Né, isso daqui é uma metáfora do mundo celestial. Imaginando, né, que nós somos o quadrado, essa manifestação, né, na matéria, né, e imaginando o mundo perfeito, o mundo ideal, a mônada, o mundo, né, como sendo o círculo, né, a gente pode se questionar, né, como que o círculo está se encaixando, né, no quadrado que sou. Se eu estou trazendo, né, essas ideias desse mundo, ou padrões, hábitos e pensamentos, né, relacionados a esse mundo superior aqui para a materialidade, né? Como que está se encaixando esse círculo nesse quadrado? Eu resolvi não colocar nessa apresentação as relações do quadrado com o círculo, né? A gente vai ver algumas imagens, mas ela é bem interessante. Por exemplo, a área de um quadrado que está, de um círculo que está dentro do quadrado, ela não é exatamente igual, né? Tanto que a gente tem que a área do círculo é πr ao quadrado, e o π sendo 3,14. Tá, se vocês me derem um segundinho, eu vou usar aqui o carregador do celular para emprestar isso, para mostrar isso para vocês. Não, eu vou ter que pegar uma esfera ali, só um pouquinho. Já volto. Já estou voltando. Ó. Bom, vamos lá. Se eu pegar um círculo, né, e pegar essa linha, né, e passar ao redor dele, eu vou ter o diâmetro, tá, dessa circunferência, tá certo? Bom, aqui. Então, vamos supor que esse aqui é o diâmetro dessa circunferência. Se eu pegar um quadrado, ou melhor, se eu pegar um quadrado, né, e fazer a circunferência, o diâmetro desse quadrado, né, e medir, depois, se eu quiser fazer um círculo, né, com esse mesmo diâmetro, eu não vou conseguir, ele vai ficar menor. Então, esse pedacinho que falta, né, para completar o diâmetro, para ficar do mesmo tamanho do quadrado, é o π, que é o 3,14. Né? Então, a área do quadrado, né, seriam 4 vezes, né, uma lateral dele. Então, para eu obter essa área aqui dentro, é só multiplicar isso daqui. Agora, se eu pegar esse diâmetro, né, e encaixar no triângulo, eu vou ter o raio, né, que é metade, né, que é do centro do círculo até a sua margem, né, da circunferência, π, que é 3,14, raio ao quadrado. Ou seja, o π é esse 3,14, esse pedacinho que faltou, né, para a gente conseguir fazer a área do quadrado. Bom, isso foi um pouco complexo, a gente pode falar sobre isso numa outra aula, eu trago imagens, daí vai dar para vocês entenderem melhor. Bom, pessoal, uma coisa que é interessante também em relação ao quadrado é a espiral de Fibonacci, que a espiral de Fibonacci, ela nasce também do quadrado. Né? A gente tem essa imagem aqui embaixo, dá para a gente entender bem, né? Que a gente começa com 2 quadradinhos, só que quando eu coloco um quadrado do lado do outro, eu tenho um retângulo. Mas daí, se eu pegar e colocar um quadrado, né, que tem uma lateral do tamanho desses 2 retângulos aqui embaixo, né, a gente vai ter essa progressão que forma a espiral de Fibonacci, que está aqui nessa imagem embaixo, aqui do lado direito. Tá? Bora lá. O homem vitruviano. No homem vitruviano, né, tem muito a ver com essa coisa, né, da nossa relação com as formas geométricas, né, Da Vinci, quando ele fez esse trabalho belíssimo, né, um clássico,
né, da história da humanidade, isso é um patrimônio da humanidade cultural, né, a quantidade de informações que tem, também essa quadratura do círculo, né, a maneira como o homem vitruviano está encaixado, essas relações do círculo e do quadrado, né, tem todas essas informações. Inclusive, nessa imagem do meio, onde tem todas essas medidas que sempre levam, né, ao número áureo, né, ao φ, que é 1,618, 0,618, né, que como a gente já viu lá na espiral também, né, que seria a divisão dos números da sequência de Fibonacci, a gente sempre vai ter esses números, e eles estão presentes, né, no homem vitruviano. Ele também está presente nesse triângulo, que vocês conseguem ver pontilhado nessa parte superior. E aí é uma relação do quadrado, do círculo, com a pirâmide de Quéops. Que a pirâmide de Quéops, ela se utilizou dessas medidas, dessas relações do quadrado e do círculo para ser construída. Ela não tem exatamente a mesma forma, né, que a gente tem aqui de um octaedro, né, onde que a gente tem as laterais, né, os vértices não, as arestas, né, do mesmo tamanho. Então, essa aresta aqui do octaedro, que é da base quadrada dele, tem exatamente o mesmo tamanho desta aresta que está formando o triângulo, né, que são os 4 triângulos que formam a parte superior da pirâmide do octaedro. Tá? A pirâmide de Gizé tem enfim, tem tamanhos diferentes, tá? Que não é aquele do octaedro, mas ela está contida aqui nessa imagem. Eu acho que até valeria a pena, mais para frente, a gente fazer uma apresentação só falando sobre as pirâmides, porque tem tudo lá dentro. Tem o π, né, que é o 3,14, tem o φ, que é 1,618, tem o quadrado, tem o círculo, tem a relação entre essas formas, né, fora o que está relacionado com o planeta, né, que a circunferência da base da pirâmide de Gizé é multiplicada por, eu não vou me lembrar agora, mas é por 400 e poucas mil vezes, dá exatamente o mesmo diâmetro da Terra. Tá? Desculpa, eu chutei esse número. Mas existe uma série de associações entre a pirâmide de Gizé, a grande pirâmide, né, de Gizé, que é a pirâmide de Quéops, com muitas coisas, enfim, de medidas do nosso planeta, né, de geometria. Lembrando que terra, metria, medida. Bora lá. Aqui na última imagem, né, do lado direito embaixo, a gente também tem aqui a espiral de Fibonacci relacionada ao homem vitruviano. Bora lá. E aqui para a gente rir um pouco, né, pesquisando a imagem do homem vitruviano na internet, né, para vocês verem como essa imagem ela já está faz tão parte, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que eu encontrei o Pikachu vitruviano, o Senhor Batata vitruviano, o Bob Esponja vitruviano, né, o Caco com a Pig, o Come, o Homer vitruviano, né, as mãozinhas dele, né, segurando as coisas que o apetecem, né, o Super-Homem vitruviano. Então, tem um Legozinho ali vitruviano também. Bacana, né? O pessoal tem uma criatividade infinita. Esquecemos de falar do nosso companheiro aqui também, da Guerra das Estrelas, né, também vitruviano. Bora lá. Bom, essa imagem eu esqueci de colocar a referência aqui embaixo, mas é de um livro chamado Quatrivium, tá? Eu coloquei em outras imagens, esqueci de colocar nessa. Bom, como a gente viu no slide anterior, lá em cima, eu falei que a gente ia ver como é que a gente divide o quadrado, né? A gente pode ver que buscando o ponto médio nas linhas laterais do quadrado e unindo elas nos pontos aonde ocorre o cruzamento dessas linhas, a gente traçando linhas paralelas, horizontais e verticais, a gente vai conseguir dividir o quadrado de muitas maneiras, tá? Então, vamos lá. Nessa primeira imagem que está à nossa esquerda, né, se a gente pegar esses pontinhos aqui em cima, né, unindo, né, o canto do quadrado, né, o ponto médio, né, onde ele se encontra com o outro, e traçando paralelas, a gente vai ter, né, um quadrado 3x3. Tá? Se a gente pegar esse outro pontinho, né, mas aonde que as linhas se encontram, só que mais para cima, a gente pegar isso dos 4 lados, a gente vai ter um quadrado 4x4. Depois pegando, né, esses outros pontos, como a gente pode ver aqui em cima, né, traçando essas linhas,
né, paralelas, né, tanto as horizontais como as verticais, a gente vai ter o quadrado 5 por 5. Agora, uma coisa que é super interessante que eu encontrei foi essa relação também dessas linhas com relação ao planeta Terra e à Lua, né? A gente tem exatamente essa proporção aqui do 7-Eleven, né? Que a gente sabe aquelas lojas de conveniência que existem ao redor do planeta aí, 7-Eleven, tem tudo a ver também enfim, com essa proporção do planeta Terra com a Lua. Tá? Porque se a gente olhar nessa imagem agora aqui do lado direito, né, a mais do lado direito, a gente conseguiu, né, enfim, essa forma de cima ali que tem o tamanho da Lua, né, buscando esses pontos, né, que estão aqui. Um deles representa 1/7, né, e 1/11, né, do total aqui embaixo. 5/11, 5/11, né, isso aqui vai representar 1/11, aquele pedacinho ali, e fica 5/11 para um lado, 5/11 para o outro lado. Então, essa relação, né, de 7-Eleven, né, tem bastante a ver com o planeta Terra e com a Lua. Tá? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar essas informações, mas de qualquer maneira eu vou disponibilizar depois o PDF dessa apresentação lá no grupo, tá? E daí dá para ter isso no computador, e a gravação, né, às vezes a gente demora uns dias até conseguir baixar ela, tal, mas no que tiver, eu já subo lá para o YouTube, e daí dá para assistir lá de novo, tá bom? Bom, chegamos nos quadrados mágicos, pessoal. Isso aqui é a galera que trabalha, que tem bastante gente lá no grupo que gosta de mandar, ó. Eu achei isso tão bonito, porque quando a gente olha esses quadradinhos com esses números, né, e não entende as informações que ele está trazendo, né, e o potencial que ele tem de representação gráfica, a gente não entende realmente, né, o que a gente tem na nossa frente. É a mesma coisa que, sei lá, um homem das cavernas olhar para um picolé, né, ele não vai entender aquilo. Né? Bom, sei lá, talvez entenda. Bom, quadrados mágicos. Os quadrados mágicos são uma maneira fascinante de organizar os números, trazem ordem ao caos. Tá, o quadrado mágico, ele apareceu na Lou Shu, que era um imperador chinês, né? Ele é de origem chinesa, seu surgimento remonta a mais de 2.800 anos. O quadrado mágico, desde o seu aparecimento, sempre esteve relacionado ao misticismo, ao esoterismo, ciências ocultas, à alquimia, etc. Mas foi com o erudito bizantino Manuel Moscópolis que esse dispositivo numérico tomou novos ares, pois ele percebeu que os quadrados mágicos possuem interessantes relações lógicas e matemáticas em suas construções. Bom, pessoal, olhando agora para essas imagens que estão aqui do lado esquerdo e do lado direito, tá? Isso é um quadrado mágico 3x3. Nesse primeiro quadrado mágico que a gente tem aqui do lado esquerdo, nós temos os números dispostos de uma maneira que seguem a sua sequência natural. 1, 2, 3, na linha de baixo, 4, 5, 6, na última linha, 7, 8, 9. Tá? A gente vai obter a soma dessas linhas da seguinte maneira. Somando 1, 2, 3, eu tenho 6. 4, 5, 6, eu tenho 15. O 7, 8, 9, eu tenho 24. 1, 4 e 7, eu tenho 12. 2, 5 e 8, eu tenho 15. Bom, 3, 6 e 9, eu tenho 18. Tá? Um número que é o número perfeito para o quadrado mágico 3x3 é 15. Então, existem 8 maneiras de a gente dispor esses números dentro do quadrado mágico para que ele tenha essa soma. Tá? A gente pode, mas mantendo sempre essa relação aqui. 618, 357, 492. Que quando a gente coloca esses números nessa sequência dentro desse quadrado, da maneira que eu somar eles, eu sempre vou ter o número 15. Tá? Então, se eu somar a linha superior, a linha do meio, a linha de baixo, vertical, horizontal, diagonal, eu sempre vou ter esses números. Tá? Então, bora lá. Então, esse é o quadrado mágico 3x3. 1, 2, 3 não é o mesmo que 3, 6, 9. 1, 2, 3 são números consequentes com ordem natural,
né? 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. 3, 6 e 9 são múltiplos de 3, mas 3 mais 6 mais 9 é igual a 18. Então, o desafio dentro dos quadrados mágicos é termos sempre a mesma soma, adaptá-las ao mesmo número. Tá? Com isso, a gente vai estar trazendo aquilo que a gente viu aqui, que é uma maneira fascinante de organizar os números, trazendo ordem ao caos. Né? Então, a gente tem esse simbolismo dentro dos quadrados mágicos. Bom, agora é para o deleite, né, da pessoal da mandala. Então, os quadrados mágicos nos trazem essa possibilidade de transformar os números em arte, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente chegou nessa forma belíssima aqui, que é do professor Jane 108? A gente tem essa sequência de números, então, 618, 753, 294, entendendo como a ordem dentro do caos no quadrado 3 por 3. Se eu unir aí os números na sua sequência natural, tá? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou obter esse traçado, que está aqui nessa primeira imagem, do lado direito, ao lado dos números. Então, unindo 1 ao 2, né, eu vou descer. Do 2 para o 3, eu vou para a lateral. Do 3 para o 4, eu vou descer. Aí, olhando para esse quadradinho aqui de baixo, se eu fechar todos os números, do 1 ao 9, eu vou ter esse rabisco, né, que a gente olhando ali parece uns rabiscos triangulares, tá? Mas, se eu pegar esses rabiscos triangulares e rotacionar eles no 45 graus, eu já vou obter essa forma aqui de cima, tá? Que a gente vai ter já uma espécie de uma estrela, né, uma cruz. Na verdade, a gente já vai ter, né, uma estrela com 4 pontas, né, um hexaedro belíssimo no centro. Enfim, a gente já vai encontrando essas formas. E nessa última imagem, é uma mandala do Jane, né? Ele fala que essas mandalas, e eu acredito nisso também, são technological devices, são aparelhos tecnológicos de energia, né? Que a gente tem toda uma energia por trás, né, da construção de uma mandala dessas, né, e dessa forma, ainda mais quando a gente sabe que está relacionado a um quadrado mágico, né, que a soma perfeita, né, que levou a esse quadrado é o número 15, né, que se a gente reduzir o número 15, a gente chega ao número 6, né, e o 6 tem todas também as suas características, tal. Então, nessa última imagem aqui, a gente tem o quadrado mágico 3 por 3, rotacionado 8 vezes, ou em ângulos de 22,5 graus, tá? Que seria 360 dividido por 8. Bora lá. Outra maneira de mostrar a arte, né, nesse quadrado 3 por 3, o número 15. Nessa primeira imagem, a gente tem várias vezes, né, esse mesmo padrão de rotação seguindo, né, essa sequência dos números naturais dentro do quadrado perfeito 3 por 3. Tá? Aqui tem mais uma ilustração, que é um pedacinho daquele de laço, aqui colorido de uma forma diferente. Aqui nessa última imagem também. A gente pode ver que a gente encontra padrões belíssimos, né? E de uma certa maneira, né, quando a gente olha para alguns azulejos, principalmente aqueles que têm uma conotação assim mouresca, né, mourisca, a gente vê bastante isso, até porque os mouros, eles conheciam muito de geometria, eles utilizavam muito a geometria sagrada para a decoração, né, dos seus palácios e de suas mesquitas. Elas continuam usando até hoje. Isso é muito lindo. E isso serve também, né, para a gente começar a observar esses padrões, né, no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente vai em algum lugar, a gente observa um padrão, né, desses, de repente, se a gente começar a entender, né, que o que está por trás dessa forma, né, tem todo um sistema de informações, né, e a gente começa a enxergar as coisas de uma outra maneira, certo? Bom, o quadrado mágico 4 por 4, né, a soma do quadrado 4 por 4 é 34, tá? E ele é o quadrado de Duret. Bom, esse Albert Duret, ele viveu na Alemanha, ele é um neo-renascentista alemão, né? Ele buscou uma maneira de que sempre somando esse quadrado de 4 por 4, a gente obtenha 34.
Então, aqui estão os números perfeitos do lado esquerdo, né, dentro do quadrado 4x4, e nessa imagem aqui do lado, né, que a gente tem todas essas simetrias, se a gente pegar os números referentes a cada um desses lugares onde essas bolinhas pretas estão marcadas, a gente vai obter o número 34 igualmente, tá? Então, vamos ver esse primeiro quadrado aqui, né, nessa imagem do lado direito em cima, onde é que a gente tem um quadrado, né, dentro de um quadradinho ressaltado, né, por esses pontos mais escuros. Então, a gente tem o número 16 e o número 4, né, representando esses dois números embaixo. 16 mais 4, 20, né, mais 13, 33, mais um que está aqui embaixo, 34. Tá? Olha que interessante. Então, todas estas maneiras que estão marcadas aqui nesses quadrados ao lado são maneiras de obtermos o número 34 dentro do quadrado 4x4. Tá? Então, olha quanta informação que esses quadrados mágicos trazem para a gente, né? E a energia que essas formas têm. Entendendo, muitas vezes, que essas formas, elas são portais dimensionais e elas geram um salto quântico, né? Entendendo que quando a gente... Um salto quântico para os cabeção é que quando a gente traz mais informação, né? A gente está botando energia, a gente, pof, expande a consciência, é a mesma coisa que acontece com o elétron, quando a gente injeta a energia dele, né, o salto quântico é quando ele sai de um nível de energia para o próximo nível de energia. Então, isso daqui gera, com certeza, cabeções. Bom, quadrados mágicos, né? Outra coisa que a gente pode buscar nos quadrados mágicos são onde estão os números pares e os números ímpares, uma vez que a gente encontrou a colocação perfeita, tá, dos quadrados mágicos, né, onde a gente obtém os números corretos, né? Então, no quadrado 3x3, que é 15, por exemplo, a gente vai ver que os números pares, eles estão nas extremidades, e os números ímpares, eles formam essa cruz no meio. Esse quadrado que está aqui do lado esquerdo, embaixo, é o 7x7, que o número do 7x7 a gente vai ver no próximo slide. Mas aqui está ressaltado também os números ímpares em rosinha e os números pares em branco. Tá? Eu já vou mostrar no próximo slide como é que a gente constrói daí os labirintos, né, utilizando esses quadrados. Bom, eu peguei logo o quadrado 9x9, tá? Então, vamos lá. Aqui eu já tenho a resolução perfeita do quadrado 9x9. E está destacado, né, onde estão os pontos, os números pares e os números ímpares. Se a gente colocar um pontinho preto, né, onde que está cada um dos números ímpares, né, e unir, como a gente vê nessa terceira imagem aqui dos pontinhos pretos, né, com as linhas vermelhas, a gente vai obter esse padrão, né, que é uma cruz, né, com essas braços franceses, né, para cima e para baixo, com esses pontinhos vermelhos. Tá? Bom, o que a gente faz? A gente começa unindo, né, uma linha aqui de cima com a linha do lado. A gente une essa linha. Depois a gente pega o segundo ponto para o lado esquerdo e une com o terceiro que já está lá na ponta do lado direito. Depois o que está na ponta do lado esquerdo com o primeiro já descendo pela lateral. E assim a gente vai fazendo até terminar. Quando a gente completa a união, de todos esses pontinhos, a gente vai obter um labirinto que é muito parecido com esse labirinto que a gente observa aqui, que está na Catedral de Chartres, lá na França, tá? Então, quando a gente chega, de repente, numa catedral medieval, e a gente observa né, um piso em forma de labirinto, o que isso quer nos dizer? Que tem muito mais informação em cima disso. Por exemplo, o quadrado 3x3, ele está relacionado a Saturno, né? Cada quadrado mágico ainda está relacionado a um planeta. Então, o quadrado de 9x9 está relacionado à Lua, né? Que tem o elemento prata e tem este símbolo aqui embaixo, como a gente pode ver nessa imagem. Então, isso tudo são sistemas de informação, né? De transmissão de conhecimento, com certeza também uma forma de você
passar energia, né, para um local, para, enfim, até me perdi aqui no que eu estava falando. Tá, então vamos voltar aqui para esse daqui. Esse labirinto, né, que a gente tem aqui do lado esquerdo, na parte de baixo é do quadrado 7 por 7. E esse daqui não chega bem a ser o 9 por 9, mas ele chega bem perto disso, tá? Quando a gente une os pontinhos. Só fiquei com essa dúvida na hora que estava voltando aqui. Bom, pessoal, isso daqui foram algumas anotações. Me perdoem, eu não tive tempo de passar isso para o computador, acabei tirando uma foto e anexando aqui. Tá? Mas aqui a gente tem os quadrados mágicos numa relação da progressão dos números numa forma triangular. Tá? Então, a gente tem lá o número 1 sendo o todo. Tá? Aí, na segunda linha, a gente coloca o 2 e o 3. Somando, a gente tem o número 5, né, que é o chamar. Isso daí está sendo relacionado à árvore da vida. Também a gente pode ver essas informações mais para frente. Bom, daí o quadrado 3 por 3, né, que somando 4, o 5 e o 6, eu vou ter 15, né? 4 mais 5, 9, isso daí mais 6, 15, está relacionado a Saturno, que a gente pode ver aqui, né, o quadrado 3 por 3, do lado esquerdo, na parte de baixo, o quadrado 3 por 3 relacionado a Saturno, tá? Daí, o quadrado 4 por 4 está relacionado a Júpiter, que são os números 7, 8, 9 e 10 somados, tá? Então, mais uma vez, uma forma de a gente obter os números dos quadrados mágicos, só que não tendo os quadrados, mas simplesmente dispondo os números de uma maneira triangular, é essa que está sendo apresentada aqui, tá? Então, temos o número 1 como sendo o 1, o 2 e o 3 como sendo a sabedoria, número 4, 5 e 6, daí já é o quadrado mágico 3 por 3, né, que vai dar que o número ideal dele é o número 15, o quadrado mágico 4 por 4, que o número ideal dele é 34, o quadrado 5 por 5, que o número ideal dele é o 65, está relacionado a Marte, né, o 6 por 6 está relacionado ao Sol, e o número dele é 111, o quadrado 7 por 7 está relacionado a Vênus, está relacionado ao número 175, que é o número, né, de ouro do quadrado 7 por 7, o 8 por 8, né, Mercúrio 260, o 9 por 9, desculpa, eu marquei 9 por 10 ali no quadrado, está relacionado à Lua, que é 369, e o quadrado 10 por 10 está relacionado à Terra, que a gente tem a soma ideal do quadrado como sendo o número 505, tá? Essa anotação ali do quadrado natural, tal, tendo já o número 3 por 3, já tem essas diagonais, né, as linhas somando 15. Bom, pessoal, já estamos chegando mais ou menos ao final da nossa apresentação. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o hexaedro, tá? Vamos lá. Hexaedro, né, o nosso querido cubinho, ele está aqui presente, são nossas belíssimas 6 faces, né, dos nossos dadinhos, né, ele está escrito ali 4 faces, tem que arrumar, isso daqui são 6 faces. Ixi, desculpa, isso daqui não tem nada a ver com um hexaedro, está totalmente errado, isso daqui é do tetraedro. Falha aqui na apresentação, tá? Deixa eu passar para o próximo slide. Bom, será que eu arrumo isso daqui durante a nossa apresentação para ficar a informação completa? Não, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou mandar no nosso lá no nosso grupo a apresentação certa em PDF, daí com as informações aqui do hexaedro, porque essas informações aqui, elas são do tetraedro, tá? Do tetraedro, que é o nosso triângulozinho aqui, que tem 4 faces, 4 pontos, 6 arestas, tá? Ele trabalha com a visão. Isso aqui foi que a gente viu na nossa aula passada, eu estava reaproveitando a estrutura da apresentação do slide e mantive o texto do tetraedro, me perdoem, tá? Bom, mas só para a gente não perder, então, o elemento, né, que eu me lembro de cabeça aqui rapidamente relacionado, né, ao hexaedro, como a gente já viu, é a Terra. Os elementais relacionados a ele são os gnomos,
tá? Que está com umas salamandras. A estação do ano relacionada ao hexaedro, se eu não me engano, é o outono. O sentido que está relacionado ao tetraedro, se eu não me engano, é o tato. Tá? No corpo, ele trabalha principalmente os ossos e os músculos. No reino, eu não me lembro, mas o chakra é o primeiro, tá? E aqui a gente continua. O hexaedro, o cubo, ele concentra a energia, né? Trabalhando agora especificamente com a forma em 3 dimensões. Se eu tenho um cubinho na minha mão, eu vou concentrar a energia, né? Ele tem essa coisa da matéria, da terra, da estabilidade, da força, da manifestação, da ação física, da estabilidade. Na meditação, o hexaedro ajuda a manter o foco e retira a tensão e o estresse e auxilia na reconexão com as energias da terra e da natureza. Né? Vamos lá. O cubo auxilia na diminuição das dores musculares, pernas e costas, e também estimula o crescimento celular. A gente tem que só cuidar para pessoas que possam estar tendo algum problema de multiplicação, né, descontrolada de células, né, que também chamam de câncer, que o cubo pode, né, acabar prejudicando isso. Bom, essas informações, né, eu peguei das pessoas que trabalham com a biogeometria quântica, né, que são pessoas que utilizam formas geométricas para a harmonização, né, dos centros de energia das pessoas. Bom, o hexaedro, o cubo, ele pode ser utilizado para essas questões que envolvem imóveis, como compra e venda, e também para questões financeiras, né, que pode auxiliar e até congelar compromissos financeiros. Pega a pilha de conta lá, não está dando conta, pede para o cubinho. O cubinho dá uma congelada nisso. Não. Pessoal, os juros se multiplicam de uma maneira absurda, tá? Eu não sugiro você fazer isso, mas essa informação também estava constando lá, né, como uma maneira de você trabalhar, né, com essas energias. Bom, no jardim, o hexaedro ajuda no enraizamento das plantas e fertilidade do solo e pode ajudar a mineralizar a água. Bom, para atrair a riqueza, pode ser usado junto com o icosaedro. Bom, colocado nos pés, ele ajuda a aterrissar, a ancorar. Eu achei bem bacana essa informação, né, dele estar relacionado, o elemental relacionado a ele é o gnomo, né, e colocar lá um cubo no jardim também para ajudar no enraizamento das plantas e na fertilidade do solo. Achei essa informação bem bacana também. Bom, a Terra, enquanto resultante dos 4 reinos e dos 4 elementos, solidez e resistência, sensibiliza a estrutura óssea associada ao 9º raio. Desculpa, isso aqui são algumas características do cubo. Então, ele está relacionado à Terra enquanto resultante dos 4 reinos e dos 4 elementos. Então, outra característica do cubo é solidez e resistência, e ele traz sensibilidade, sensibiliza a estrutura óssea e está associado ao 9º raio também. No quadrado, a gente viu lá que estava associado ao 5º e ao 9º raio, o cubo só ao 9º raio. Bora lá. Outra coisa que é sensacional relacionado ao cubo é a Meca, né? Então, o cubo tem simetria octaédrica, né? Platão associou ao elemento terra devido à sua estabilidade, à estabilidade de suas bases quadradas. Alinhado com nossa experiência de espaço, o cubo volta-se para a frente e para trás, para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, o que corresponde a 6 direções: norte, sul, leste, oeste, zênite acima, nadir abaixo. Bom, a peregrinação anual ao Islã é feita até a Kaaba, que significa literalmente cubo em árabe, localizada na cidade de Meca, na Arábia Saudita. Bom, é belíssima essa imagem. A gente pode ver como existe também toda essa simbologia da quadratura, do círculo, né? Como a gente viu lá no Homem Vitruviano, e que a gente brincou um pouco, mas isso aqui é seríssimo, eu respeito demais a religião muçulmana. Nossa, eu sou super fã, na verdade, né? Já tive a oportunidade de visitar algumas mesquitas, eu respeito muito a educação, a cultura, né, do Islã. Nossa, salam aleikum. E
é muito interessante, né? O lugar mais sagrado do Islã tem essa forma geométrica. E a gente pode ter certeza mais do que absoluta que essa forma não é aleatória, que existe um porquê da Kaaba, né, de ser um cubo, né? A gente e do porquê também, né, desse movimento circular ao redor do cubo. Bora lá. Bom, o tetraedro e o hexaedro em simetrias rotacionais. Então, isso daqui é mais uma das relações, né, que a gente tem entre o tetraedro e o cubo. Bom, eu tenho um tetraedro aqui, tá? Isso daqui seria um tetraedro. Se eu pegar esse tetraedro e projetar uma luz nele, mas dessa forma, a sombra que ele vai projetar atrás é um quadrado, né? Então, isso daqui é uma das relações também entre o tetraedro, né, e o quadrado, né, que formam as faces do hexaedro. Daí a gente tem, né, essa mesma imagem aqui, a do meio e a do lado esquerdo, elas representam a mesma coisa. E o hexaedro, agora eu quero, né, propor para nós do grupo aqui, que sempre que a gente olhar para um hexaedro, a gente enxergue o cubo, tá? Porque é exatamente nessa última imagem, aqui do lado direito, a do meio, né, se a gente tirar essas linhas centrais, a gente vai ter o hexaedro. Dentro do hexaedro, sempre vai ter o cubo. E dentro da flor da vida, a gente tem vários cubos, né? Dentro do cubo de Metatron, nós temos 2 cubos que são bem claros, né? A gente vai ver agora algumas formas que estão dentro do cubo, né? A gente tem aqui o tetraedro, esse slide aqui é da apresentação anterior, a gente viu que a gente juntando, né, vários hexaedros, eu não sei onde foi parar, mas a gente pegando 4 tetraedros, a gente vai ter um octaedro dentro. E o Merkaba, ele também é formado por 8 tetraedros, tá? Eu tenho 4 tetraedros aqui, 4 tetraedros aqui. E dentro, novamente, eu vou ter um octaedro. Pessoal, pelo Merkaba, a gente consegue ou a estrela tetraédrica dupla, porque o Merkaba também é formado, né, por 2 tetraedros, né, o tetraedro masculino virado para cima, o tetraedro feminino virado para baixo, tá? Ele também é um cubo. Se eu unir todos estes vértices, eu vou ter um cubo. Como a gente pode ver nesta imagem aqui do lado esquerdo em cima, tá? A gente tem o Merkaba deitado aqui embaixo, né, formado por 8 tetraedros e dentro, né, o octaedro. Então, olha como os sólidos platônicos, eles são perfeitos. A gente tem informação dentro de informação, né, tudo tomando formas geométricas. Isso são formas geométricas simples, né? São as mais perfeitas e mais simples e belíssimas. Então, a gente tem o octaedro, a gente tem o tetraedro, desculpe, a gente tem o tetraedro, desculpe, o octaedro como sendo um dual do cubo, tá? E o Merkaba sendo contido, né, dentro do cubo, tá? Essa imagem do meio, eu achei ela bem interessante também, porque se a gente pegar, né, todos os pontos médios, né, e um ponto central do cubo, né, coisas que a gente não enxerga quando a gente está olhando para ele, a gente vai ter esses 26 pontos. E 26 é um número também que ele tem bastante importância assim, dentro da geometria sagrada. Até porque falam que o tempo, né, fora do planeta Terra não é contado por 24 horas, mas sim por 26 horas. Então, o cubo seria também uma das formas de interagirmos né, com a dimensão do tempo, né, em outros planos. Bom, viajando aqui. O ovo da vida, né? Antes da gente chegar na flor da vida, a gente tem o ovo da vida, que está relacionado às nossas 8 células originais.
Então, como é que são as 8 células originais? Nós temos a primeira célula, né, que era o uno, divino, daí 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8. O que isso tem a ver com o cubo, meu povo? Isso! Aqui são 8 bolinhas de ping-pong, né, que elas foram coladas também. Ainda até temos a cola quente aqui, um fiozinho que eu não consegui tirar ainda. E essas 8 bolinhas de ping-pong, elas representam o ovo da vida. Porque se eu colocar, espero que dessa forma aqui vocês estejam conseguindo enxergar, ela forma exatamente também o Merkaba e o octaedro, tá? Vamos voltar na imagem anterior aqui, para ver se eu consigo mostrar para vocês como que seria o Merkaba, tá? Deixa eu olhar aqui. Se a gente imaginar, tá? Deixa eu ficar aqui de frente. Ó, o tetraedro masculino, aqui sendo a ponta dele. O tetraedro feminino, aqui sendo a ponta dela, né? E as outras pontas viradas para frente e para trás, a gente consegue enxergar o Merkaba, também formado por 8 esferas, tá? Deixando bem claro, né, que isso daqui seria uma representação feminina e essas linhas retas, né, seriam uma representação masculina. Né? Tudo que tem formas arredondadas, circulares, na geometria sagrada está relacionado ao elemento, né, feminino, ao gênero feminino. Na verdade, não seria o feminino como gênero, mas o feminino como energia, me desculpem, né? E o que tem linha reta seria relacionado ao masculino, não como gênero, mas como energia. Tá? Bom, espero que vocês tenham conseguido enxergar. Então, aqui nós temos 8 esferas formando o cubo, né, o ovo da vida, que está no início da formação da flor da vida, e o Merkaba. Tá? Isso daqui, pessoal, acima de tudo, né, ele é um símbolo de criação de nova vida e de renovação, né, de inícios. E, acima de tudo, sempre nos ajuda a recordar, né, quem a gente é e de onde a gente veio. Que profundo. Aqui a gente tem mais umas imagens, né, e ressaltando mais uma vez a importância de quando a gente olhar para um hexaedro, né, já para praticar, a gente sempre enxergar o cubo, né, e nessa outra imagem aqui, um cubo de Metatron, né, com os 2 cubos bem ressaltados, né, a gente começa a enxergar, enfim, todo esse aporte de conhecimento, né, de informações, né, que está muitas vezes por trás da imagem. Tá? Bom, os octaedros, né, como sendo o dual do cubo, ele fica dentro, né, do cubo, vocês já entenderam como, né, a gente ligando, né, o ponto central de cada uma dessas faces, a gente vai ter o octaedro, ele também, a gente encontra ele naturalmente, na natureza, principalmente, né, para a galera lá do Turma da Lito, né, na pirita, a pirita é um cubinho, mas durante o seu processo de cristalização e de evolução como cristal, muitas vezes ela assume a forma dual do cubo, né, chegando a um octaedro. E eu tenho, inclusive, e tem pirita que chega a virar um dodecaedro dentro do processo dela de crescimento, né, enfim, de crescimento de cristal mesmo, né, dentro das condições ideais de temperatura e pressão, né, ela consegue, né, nessa associação dos minerais que a compõem, somente a pirita, que é um sulfeto, né, ela consegue atingir outras formas geométricas perfeitas. A fluorita, né, que acho que dentro dos minerais é um dos balõezinhos mais conhecidos, junto com a magnetita. O zircão também, ele é bem octaédrico. E a cassiterita, quase minha xará. Acho que se eu fosse um mineral, eu seria um cassiterito. Também tem forma de balãozinho, né, que a pessoa cabeça de balão, né? Bora lá. Agroglifos cúbicos, meu povo. Os ETzinhos lá, nossos irmãos mais velhos, eles adoram também botar uns cubinhos nas plantações lá do pessoal que vive arando a terra. Né? Então, a gente tem essa belíssima forma, né, dos agroglifos com cubos, com hexaedros,
né, com cubo de Metatron, tem vários agroglifos também. E eu achei muito interessante essa primeira imagem aqui do lado esquerdo, né, que o artista aqui, ele conseguiu associar o torus, né, com esse agroglifo, que é um hexaedro com esses cubos internos, mas o ponto de energia zero do torus, né, que seria onde as espirais senoidais, elas fazem aquela rotação, porque todas elas, né, acabam passando. Acho que a gente fez outro dia, né, aquele movimento de uma espiral helicoidal com o braço, com um copo de água. Acho que foi em outro grupo. Mas, enfim, a gente fez com o corpo esse movimento, né, dessas espirais. Então, esse ponto aqui, ele associou a um buraco negro, né, e esses agroglifos aqui como sendo mensagens dos nossos irmãos mais velhos, como sendo portais, enfim, para viagens estrelares, né, através de buracos negros ou de wormholes, né, são os tubos de minhoca. Então, chegando ao fim, então, né, da nossa apresentação, sempre o nosso propósito, né, que é o despertar, e sempre em total humildade, descortinamos os véus de Maia, tendo nossos olhos como extensão do coração, né, puro e leve que enxerga, sente, vibra e pulsa a perfeição, e amando em total coerência para o plano mental, dando o seu verdadeiro significado. Então, descortinar os véus de Maia, começar a enxergar com o coração, né, entender, né, o que o coração fala na mente, para ver qual o verdadeiro significado. Explodindo o coco da cabeça, né, da galera. Então, esta é a nossa jornada do Uno, que a gente veio e para ele que a gente volta em serviço, gratidão e alegria. Bom, pessoal, esse daqui, então, é o símbolo arcturiano, né, que tem a energia da gratidão. Novamente, a gente pode ver que tem um hexaedro, tem a estrela de Davi ali dentro, e a estrela de Davi também nada mais é do que o Merkaba bidimensional, né, geometria sagrada por tudo. Muito obrigado pela paciência de vocês. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, né, para agregar mais conhecimento aí dentro do nosso trabalho. Adorei. Bom, deixa eu voltar a enxergar aqui vocês. Aí, meu povo! E vamos ver a carinha de vocês. Deixa eu parar a apresentação aqui. Parei. Ver a carinha. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Nem sei quanto tempo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que tenha contribuído, que vocês tenham aprendido. Eu estava vendo, quando você estava falando, eu estava viajando aqui, que eu tenho aqueles meus... Nossa, eu vi tanta coisa. Esse daqui eu consigo ver estrela, eu consigo ver cubo mudando, retângulo. Nossa, muito legal. Aí, o cubinho. O cubinho. Tem esse daqui, ó. Esse é o Merkaba. Essa é a estrela tetraédrica. Ah, não, é o octaedro. É o octaedro. É. Ah, que lindo! Olha, dependendo de como tu faz, dá para ver perfeitamente o cubo dentro dele, claro. Olha. Perfeitamente. E agora, surpreendente... E esse daqui? É o dodecaedro. O dodecaedro tem 5 cubos dentro do dodecaedro. Aí. Dependendo do ângulo que tu coloca ele, dá para ver o cubinho dentro dele também. Aí tem a pirâmide. Olha a pirâmide, que linda. Então, a pirâmide tem todas aquelas relações que a gente viu lá no homem vitruviano também. E tem aqui Esse é o tetraedro? É. Que lindos, Clara! Eu tenho também um conjunto de cristais ali dos sólidos platônicos, eles são sensacionais. Agora eu estava viajando aqui, aí tem um aqui que tem dentro aqueles que... Ai, esqueci agora o nome. Mas, nossa, viajei agora aqui. Tamo junto, Clarinha! Sensacional. Bom, pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta relativa ao que foi apresentado ou algum outro assunto? Não? Eu gostei muito.
O tic-teco aqui está meio bagunçado, né? Com esse monte de coisa, mas eu achei interessante os números, né? Que você vai seguindo e aí você consegue fazer os símbolos lá. Eu achei o máximo. Pois então, Clara, quando eu vi a primeira vez essa relação dos números com a arte, né, através da coisa mais natural que existe, né, que é você ir do 1 para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, né, e você obtendo essas formas, né, esses traços, e depois você rotacionando eles. Eu também fiquei brincando aqui, ó. Fiquei brincando que você... Então, mas esse é o canal, né? A gente não só receber informação, como começar a botar em prática isso, porque daí aí você começa a entender realmente a coisa. Por exemplo, essa coisa que eu estava fazendo com as bolinhas de ping-pong aqui. Eu achei o máximo, vou fazer. Pois então. Vou copiar. Nossa, não é copiar. Parede lá. Nada, isso não é cópia, claro. Isso daqui, cara, tá sempre agregando. Bora. Pessoal, eu sugiro a vocês, assim, que quando tiverem oportunidade, metam a mão na massa. Porque a gente começa... eu já tinha feito o tetraedro, sabe? Mas isso aqui é tão... Sabe, ele é tão duro, né? Esse daqui, ele é tão duro, tal. Na hora que eu fiz o tetraedro com as bolinhas, a gente sente a forma feminina, sabe? O aconchego. Acabou de soltar um aqui. Agora ficou só o triângulo. Mas isso aqui é a forma também mais coerente que existe, né? Quando a gente vai empilhar 4 bolinhas, né? Não existe outra maneira de empilhar 4 bolinhas mais lógica do que essa, né? Então, isso aqui tem uma lógica por trás também, que é, enfim, uma inteligência, né, subjacente à forma. É muito bacana. Bom, depois... Eu não conhecia aquelas associações com os planetas, dos cubos mágicos com os planetas. Eu achei muito legal. Bacana, né, Ana? Muito legal. Pois então, pessoal... tudo estava legal. Essa parte aí que eu não conhecia. Que é uma informação nova, né? Eu ia falar também sobre as pirâmides, mas daí, enfim, eu não tive muito tempo para fazer essa apresentação. E então, mais para frente a gente pode falar sobre a pirâmide. Depois que a gente dá uma adiantada aí, que ainda tem o pentágono, o hexágono, heptágono, octógono, nossa, ainda tem bastante coisa para ver. Depois a gente falar sobre a pirâmide, sobre algumas outras formas geométricas. E eu quero também, antes de terminar essa gravação, deixar bem claro que isso aqui a gente só está estudando, tá? Eu posso ter trazido informação equivocada, eu busco sempre da melhor maneira possível, né, trazer essa informação bem pautada dentro de autores, né, de livros e tal, mas eu pego algumas coisas da internet, às vezes. Então, mas como a gente não tem, né, o compromisso de acertar 100%, até porque, né, a bolinha, ela só o cara lá em cima, ele que é a nossa bolinha, né, que é o perfeito, né, a criação. Então, Mas o estudo já trouxe um monte de frutos, né? Eu vi lá um desenho que fizeram lá, bárbaro, as mandalas maravilhosas, está trazendo um monte de fruto. Isso que é maravilhoso, né, Clara? A gente vê, né, que o pessoal gosta mesmo, que vai atrás, que começa a aplicar. Se bem que as mandalas lá do grupo, o pessoal já tinha essa informação. Eles já trabalhavam com mandala, tal. Puxa, como é que é o nome? Acho que é a Vilma. Eu não sei se a Vilma que está assistindo, eu acho que a Vilma é da mandala, mas tem a Ivana, se eu não me engano, que ela faz umas mandalas que são uma coisa, meu Deus do céu, de lindas. É muito bacana. Legal. Bom, pessoal, então, eu acho que vamos encerrar. Gostaria, então, mais uma vez, de agradecer a oportunidade de estar aqui, humildemente me colocar só como um instrumento, tá? Para passar, né, um pouco do que eu conheço para vocês, tá? E bora continuar, Clara. Tu é minha peixinha, né? Aluna peixinha. Cara, mandando muito. Bora lá, uma hora a gente se encontra aí pessoalmente, a gente faz uma oficina, né? Assim, enfim, eu moro no Sul, tem galera do Nordeste, tem galera do Rio, né? De repente a gente marca no... Portugal também, a Silvia. A Silvia, puxa, a Silvinha. Ela me mandou até uma mensagem que ela não ia poder participar hoje, que ela estava cansada. Mas, enfim, a gente marca, de repente, em algum meio do caminho aí, para fazer uma oficina, né? Todo mundo junto, ia ser muito legal. Beleza. Então, tá Obrigada. Bom. Então, muito obrigado. Até mais, gratidão.
Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado, Thaís. Se não fosse, Obrigada, Thaís, pela informação.